Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 17, que nos diz: O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país. Bom, queridos, se vocês estão lembrados, o apóstolo Paulo está numa sinagoga judaica, em que foi lida as escrituras, e então se abriu para que ele trouxesse uma mensagem, né, já que o chefe da sinagoga os recebeu e provavelmente, conversando com eles antes, os viu que eles eram letrados, que eram mestres. Então abriu-se então a oportunidade para o apóstolo Paulo. Obviamente que o chefe da sinagoga provavelmente não sabia que eles eram cristãos, sabia que eles eram judeus. Então abriu-se então aqui a oportunidade para o apóstolo Paulo lecionar numa sinagoga judaica. Bom, ele então vai começar a leitura das escrituras, ele vai mencionar aqui o capítulo 1 do livro de Deuteronômio, e aí iniciar a sua recontagem da história judaica. Então, o objetivo dele era mostrar aos judeus como Deus conduziu toda a história judaica, conforme escrita no Antigo Testamento, e toda essa história foi conduzida na direção do Messias, e que o Messias era Jesus Cristo. Era esse o objetivo do apóstolo Paulo, pregar Jesus através das escrituras do Antigo Testamento. Mas, para fazer isso, ele usou de muita sabedoria, porque, como nós vamos ver, ele vai recontar a história judaica toda, para então, só depois, só no fim, mostrar que essa história culminava no Messias, que era Jesus. Então, olha como é feito isso, queridos. Porque se ele mencionasse o nome de Jesus logo de saída, o que aconteceria? Os judeus se enfureceriam, se revoltariam, fechariam os ouvidos e expulsariam o apóstolo Paulo, Barnabé e seus companheiros da sinagoga. Isso se não os agredisse e tudo mais. Por quê, queridos? Ou seja, se ele mencionasse Jesus, de início, dispararia fúria, dispararia cegueira, eles fechariam os ouvidos e não ouviriam mais uma única palavra que o apóstolo Paulo tivesse a dizer. Então, por que isso acontece, queridos? Veja só, as pessoas, elas vivem de rótulos. Rótulos. Ou seja, eles olham uma pessoa e querem identificar. O que é essa pessoa? Ah, a pessoa é X, é do grupo X, é da ideologia X, etc. Eles rotulam. E a partir daí não veem mais o ser humano. O ser humano não existe, vê só o rótulo. E aí agride, aí ofende, aí pronto, acabou a conversa, não há mais diálogo, ninguém mais ouve ninguém. Então, se a pessoa conseguir te rotular, acabou. Ela só vai ver o rótulo. Não vai enxergar você, não vai enxergar o que você tem a dizer, não vai analisar as ideias, se são boas ou ruins. Não, tudo que vier do rótulo X é ruim, não presta, é do diabo, é do inimigo, é do opositor, etc. Não houve mais nada, acabou a conversa. Então, se no caso que o apóstolo Paulo mencionasse Jesus, que os judeus logo diriam: ah, são os cristãos, são inimigos, fora com eles. Não ouviriam mais nada. É assim que funciona. E o que a gente tem visto na política atual brasileira, que no ano 2021 é a mesma coisa. Se você falar qualquer coisa que o identifique, que o rotule para uma dada ideologia, acabou. Ou mesmo que você não fale algo da ideologia, se você falar contra um fulano X, logo vão dizer: ah, então ele é do fulano Y, já que falou mal do fulano X. Essa mentalidade bipolar, né? Dividida em dois apenas. Se você falar mal de um, ah, então você é do outro. Nunca ache que você pensa diferente dos dois, né? Que você não quer nenhum dos dois, ou qualquer ideologia, ou qualquer coisa. Enfim, a questão é, rotulou, é assim que as pessoas trabalham. E quanto mais houver radicalismo, quanto mais houver exageros, mais rotulação. As pessoas não ouvem ideias, não debatem ideias, elas querem saber o seu rótulo, a quem você pertence, né? Quem é o seu Senhor, como diz Jesus, né? A quem você serve, porque não dá para servir a dois senhores. E o cristão deveria servir a Cristo, e não a um partido, ideologia ou pessoa, como eu já comentei em outros vídeos, né? Olha como isso é crítico, queridos, como isso é
como isso entope a mente das pessoas, como a pessoa fica cega, completamente cega. Em um vídeo, já tem um tempo, não é nem desse momento atual, em que foi feito um jornalista vinha e falar com a pessoa, você acredita que olha, o político X falou isso, isso, isso e aquilo, o que você acha disso? E a pessoa que não acreditava naquele político, mas acreditava no outro, o que ela disse? É um absurdo, olha que ignorância, que falta de senso, como essa pessoa não serve, não presta, defender coisas tão absurdas assim, por isso que eu realmente gosto do outro, porque o outro sim não fala esse tipo de absurdo e tudo mais. E a pessoa aí falou um monte de coisa, que esse político é isso mesmo, ele é isso, ele é aquilo outro, e falou um monte de ofensas àquele político. Aí o jornalista falou, não, desculpe, na verdade, quem falou isso foi o político esse aí que você está defendendo, é o político Y. Aí a pessoa, não, mas se foi o político Y que disse isso, é porque... Aí começou a justificar. Isso não com uma ou duas pessoas, com várias. Foi passando na rua e falando. Então veja como as pessoas não debatem ideias. Elas são escravas mesmo, escravas mentalmente. Isso é muito triste. É doentio, porque está aqui a ideia está aqui. E a pessoa é a favor da ideia, a menos que aquele partido político ou pessoa seja contra. Aí ela muda. Então, como isso é horrível, queridos. Como isso é horrível. Então a pessoa não trabalha com ideias, nem com ideais, nem com valores, nem com princípios. Joga-se tudo fora, relativiza-se tudo. Aqueles valores, princípios, só valem se for contra o inimigo. Agora, contra aquele que a pessoa aprecia, não é bem assim, etc, etc. E se tiver uma dada coisa que está favorecendo o outro, não, isso aí não é assim, isso aí não vale. Então, relativiza tudo. Quando você é escravo de uma pessoa, relativiza-se tudo. Isso é doentio. De novo, as pessoas só enxergam rótulos, não ideias. Por isso que o apóstolo Paulo não incorreu no erro de ser logo rotulado. Ele começou a trazer ideias, falar de ideias, para que aí, se a pessoa fosse concordando, aí sim poderia chegar depois em Cristo. Então veja, Paulo não caiu nessa rotulação, ele foi apresentando a ideia que as Escrituras, que o Antigo Testamento apresenta, que a história dos judeus apresenta, que as promessas de Jesus apresentam. Então veja como ele foi sábio. Ele mostrou claramente que acreditava no Antigo Testamento, que acreditava nas Escrituras, acreditava nas promessas de Deus, no que Deus falou a Abraão, no que Deus falou a Moisés, no que Deus falou a Davi. Então ele foi criando o que o termo em inglês chama, o common ground, ou em português, o lugar comum. Ou seja, o que nós dois concordamos? Isso aqui, as Escrituras, certo? Então vamos aqui, as Escrituras dizem isso, dizem isso aqui. Você concorda que as Escrituras dizem isso e você concorda com o que ela diz? Aí eles, sim, mas realmente as Escrituras dizem isso e nós concordamos que isso é verdadeiro. Então se chegou a um lugar comum, um ponto de concordância, um ponto que os dois estão de acordo, é isso mesmo, perfeito. E a partir dali, e só a partir que foi definido esse lugar comum, esse aspecto de concordância, que ambos acreditam, aí ele apresentou Cristo. Olha, isso aqui tudo a Bíblia diz, não diz? E olha como isso se cumpre na vida de Jesus. Então, nós vamos ver, inclusive, o apóstolo Paulo usar essa mesma forma de discurso com os gregos lá em Atenas. Em Atos capítulo 17, você vai ver ele fazendo a mesma coisa, colocando a ideia, criando um lugar comum em que eles concordam e a partir daí mostrar Cristo. Tem que ser assim, queridos. Na verdade, sempre tem que ser assim. Traga ideias. Existe até uma frase muito interessante que diz, que as pessoas medíocres falam sobre pessoas. Fulano, são escravos de pessoas, ou falam mal de pessoas, caluniam pessoas, ou ficam favorecendo pessoas. A pessoa normal debate fatos. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Isso é um fato, isso é inegável. Mas contra o fulano não vale. Não, é um fato. E as pessoas excelentes
falam sobre ideias. Essa ideia aqui, esse valor inegociável. Fulaninho X bateu contra esse valor? Está errado. Ponto e acabou. Está errado. E se o fulaninho Y bater contra esse valor? Está errado. Todos estão errados. Todos. Todos estão sob escrutínio, todos estão sob crítica, sob exame. E se bater nesses valores e princípios inegociáveis, eles estão errados e ponto e acabou. Ponto. Ele não é Deus. Ele é falho. Ele é falho. E se é falho, merece a crítica, deve ser apontado o erro e ele deve se corrigir. Ponto. Ele deve se corrigir. Então, essa forma de trabalhar ideias, que eu mostro às pessoas, não, mas você é do fulano X, você é fulano. Não, eu não sou de fulano, eu sou de ideias, eu sou de princípios, eu sou de valores e a única pessoa que eu sou é de Cristo. Ideias acima de tudo. Fatos depois. Pessoas, ó, lá embaixo, pela madrugada, lá embaixo. Eu não sei qual a dificuldade das pessoas entenderem isso, isso é tão óbvio. Ah, mas o fulaninho X fez isso de ruim, fez isso de ruim. Tudo bem, mas o que ele fizer de bom eu vou concordar. E o que ele fizer de ruim vai ser criticado. E o outro aqui, ó, fez coisa boa, será aplaudido, será elogiado. Fez coisa ruim, será criticado. Todos, de qualquer espectro ou do meio, tudo vai ser criticado, porque o que importa são ideias, são valores. Então, quando você tiver alguma discordância com uma pessoa, aí trazendo, né, deixando um pouco esse lado político, seja numa discordância religiosa, seja uma discordância, né, de alguma decisão que tem que ser feita na família, discordância de opinião em qualquer coisa, faça como o apóstolo Paulo, procure um lugar comum, veja o que você concorda com a pessoa e partam dali para resolver o conflito, para resolver o desentendimento. Olha, primeiro, vamos ver, olha, eu sei que nós estamos discordando nesse ponto, ok. Então, respira, vamos ver o que a gente concorda a respeito dessa questão, vamos ver o que a gente concorda. Você concorda com isso, isso, isso? Ah, isso aqui sim, com essas ideias, com esses valores. Parta de valores, porque valores geralmente é mais fácil. Olha, tal e tal coisa você concorda? Ah, concordo, ótimo. Então, como é que isso aí vai se aplicar nessa situação particular que a gente está vivendo? E esse desentendimento, essa decisão. O que pesa mais? O que contribui mais para esses valores, essas ideias, esses dois caminhos que a gente está discordando? O que contribui mais para isso? Então procure o lugar comum, procure o que há de concordância, o ponto pacífico, como se chama. Oh, isso aqui é ponto pacífico? Ótimo, agora daqui vamos ver como a gente faz para resolver essa questão. E nunca desprezando a ideia da pessoa, nunca humilhando, nunca ofendendo, não. Elogie a pessoa. Fale, olha, tá vendo como a gente concorda nisso aqui? Então nós somos pessoas de bom senso, nós somos pessoas que podem chegar a um acordo, a gente pode conversar, a gente pode ter diálogo. Elogie a pessoa em vez de descartar, dizer, essa pessoa não é burra mesmo, não entende nada, né? Como hoje se fala tanto e é um horror. No YouTube aqui, às vezes eu recebo comentários, não entende nada, e a pessoa fala uma coisa que não tem nada absurda. Não, queridos, vamos elogiar, vamos nos aproximar, vamos buscar um ponto pacífico. Quando a pessoa me ofende aqui no YouTube, eu falo, olha, que bom que você está buscando uma resposta. Você não precisava ter me tratado assim, eu não vou te tratar assim. Eu elogio que tal e tal ponto que você mencionou, esses aqui são pontos corretos. Agora esse e esse outro aqui, olha só, e aí eu explico. Trate tudo com educação, não trate as pessoas, não desmereça as pessoas, não fale que elas não sabem nada. Não, todos sabem alguma coisa e todos podem aprender uns com os outros. Pegue o ponto pacífico, aprenda com o que a pessoa diz, que alguma coisa você pode aprender. Aquilo que você vê que não é legal, aí você conversa e às vezes você até descobre que na verdade ela estava correta mesmo. Então a primeira coisa também é ser humilde. Não ter uma vaidade de ficar defendendo uma posição só porque é a sua. Não, reconheça quando estiver errado. Não, você, olha, a gente partiu do ponto pacífico aqui, do ponto comum, e identificamos que na verdade é o seu caminho que está correto. Parabéns, muito bom. Que bom, eu aprendi algo hoje. As pessoas não querem aprender, né? Elas querem sair sempre vitoriosas. Porque tem um orgulho, né? Tá defendendo, né? Parece que aquilo tem a ver com o orgulho dela, ela sair vitoriosa. Não, eu não posso sair derrotado dessa discussão, porque senão eu vou ser humilhado, porque senão eu perdi a disputa. Pelo amor de Deus. É muita vaidade, é muito orgulho.
Não, fala. Ó, não, que bom, vamos ver aqui. Dessa conversa, um vai aprender. Se for eu, que ótimo, eu aprendi algo. Se for você, que bom que eu pude contribuir com a sua vida. Não tem essa história de vitoriosos e derrotados. Isso é muito primitivo, queridos. Olha, isso é muito primitivo. As pessoas não querem aprender e não querem ensinar. Elas querem derrotar. Olha como isso é criancice, é como infantil. Numa conversa, um diálogo entre adultos, entre pessoas maduras, fala, ou eu vou aprender, ou eu vou poder contribuir com a vida da pessoa. Eu não quero desprezar, quero mostrar que sou melhor, quero... Não. Ou, não, eu não posso ser derrotado aqui, senão, né, o que será, o que vão pensar. Gente, a política está infantil, os relacionamentos estão infantis, as pessoas precisam ser mais maduras e conversar, sempre procurando contribuir e aprender, contribuir e aprender. Sempre uma humildade, seja na hora que for contribuir, tem que ser humilde nessa hora, seja para não passar de bonzão, de superior, e também ser humilde na hora de aprender. Poxa, realmente, olha que interessante, aprendi com você isso, que legal. Gente, são coisas tão óbvias do relacionamento humano e da alma humana e que você vai crescer. Então não seja infantil, cresça e aprenda a utilizar o lugar comum, um ponto pacífico, a resolver as coisas sem ir para a guerra, sem exacerbar a discordância, porque as pessoas querem resolver exacerbando a discordância, brigando, lutando. E na briga, na luta, você vai convencer o outro lado? Pelo contrário, você o reforça. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Você reforça quando você briga de forma exasperada. Porque o outro vai se defender, vai se encher de argumentos. Então está tudo errado. Vai estar tudo errado. Um lado está fortalecendo o outro no seu radicalismo. Seja, de novo, seja em questões políticas, seja em questão de relacionamento. Se partir para a briga, o outro vai partir para a briga. E aí ninguém ouve ninguém, sempre um vai estar atacando o outro, um vai estar usando de tudo que é artifício, ambos vão começar a relativizar as coisas, porque o objetivo é ganhar, não é encontrar a verdade. E aí todos perdem, todos são destruídos e todos se radicalizam. Então é tão simples de entender, vamos aprender, vamos conversar, vamos encontrar a verdade por trás daquilo em cada ponto. Né? Tá vendo? Eu ganhei, então todos os outros eu estou certo. Não. Em cada ponto a gente... E às vezes um aprende e ambos aprendem um com o outro. É muito comum. Porque não é que um está 100% certo e o outro 100% errado. Geralmente é assim, um está 58% certo e o outro 42% certo. E um aprende com o outro, um pega aspectos daqui, aspectos daqui. Aprenda, queridos. Vamos todos aprender, vamos todos contribuir, vamos todos receber benefícios do outro, receber ensinos. Tudo isso é grandeza, tudo isso é diálogo, tudo isso é maturidade. Meus amados, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.